Ricardo abriu os olhos na manhã daquele Dia dos Pais com a sensação de que o universo conspirava a favor da felicidade. A luz dourada do sol, filtrada pela cortina da janela do quarto, parecia ter um brilho especial. A casa estava em silêncio, mas ele podia sentir no ar a expectativa de um dia de carinho, de almoço em família e de abraços apertados. O cheiro de café já invadia o ambiente, e ele sabia que sua esposa, Ana, já estava de pé, preparando a mesa com a mesma dedicação de sempre. Ricardo sorriu se esticando na cama e olhou para o lado, onde uma camisa azul nova, sua cor favorita, estava cuidadosamente dobrada sobre a poltrona. Era presente dela. Pequenos gestos como esse faziam o seu coração transbordar de afeto. Ele se levantou ansioso para começar o dia. O café da manhã foi como um ritual de celebração. Ana, com um sorriso acolhedor e os olhos castanhos brilhando, lhe entregou um cartão artesanal, feito por ela mesma, com um desenho simples, mas cheio de amor. "Feliz Dia dos Pais, meu amor. Você merece o mundo", ela disse. E o beijo que se seguiu foi a confirmação de que ele era o homem mais sortudo da terra. No entanto, o silêncio da casa parecia um pouco pesado demais. O lugar de Pedro na mesa estava vazio. Ana tentou disfarçar a preocupação, mas Ricardo percebeu. "Ele deve estar cansado, é sábado afinal", Ana comentou, mas sua voz não tinha a mesma convicção de sempre. Ricardo assentiu, tentando acreditar, mas uma ponta de ansiedade começou a se formar no fundo do seu peito, um pressentimento ruim. Eles terminaram o café em silêncio. A expectativa do dia feliz começou a ser substituída por uma sombra de preocupação. Ricardo subiu as escadas, sentindo o peso de cada degrau. O coração batia um pouco mais forte, um ritmo que ele não conseguia controlar. Ele parou em frente à porta do quarto de Pedro, hesitou, a mão levantada, sem coragem de bater. Algo em seu interior dizia que ele não queria saber o que o esperava lá dentro. A voz de Ana, vindo da cozinha, ecoou. "Ricardo, vá ver se ele está bem. Ele não é de acordar tarde assim." A frase o impulsionou. Ele girou a maçaneta devagar e empurrou a porta. O quarto estava impecável, como se ninguém tivesse estado lá. Não havia livros espalhados, nem roupas pelo chão. Um silêncio perturbador dominava o ambiente, e o coração de Ricardo apertou ainda mais. Seus olhos percorreram o cômodo, buscando algum sinal, qualquer coisa que o tranquilizasse. Foi então que ele viu. No centro da cama, cuidadosamente dobrada, havia uma folha de papel. A caligrafia de Pedro, com suas letras arredondadas e inseguras, era inconfundível. Para o pai estava escrito na frente. A mão de Ricardo tremeu ao pegar o envelope. Ele sentiu o peso daquele pedaço de papel, como se contivesse todo o sofrimento do filho. Ele o abriu com uma delicadeza que não condizia com a pressa do seu coração. As palavras se embaralharam diante de seus olhos, mas as frases, cruas e dolorosas, se destacaram como feridas abertas. "Eu não aguento mais. Sinto muito por tudo. Não posso continuar vivendo essa vida que não é minha." A angústia de Ricardo cresceu a cada letra, a cada ponto final. Ana, percebendo o silêncio prolongado, subiu as escadas e encontrou Ricardo parado no meio do quarto, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele estava sem ar. Sem conseguir falar, ele apenas estendeu o papel para a esposa. Ana leu a carta, e a expressão de seu rosto se transformou em um misto de incompreensão e desespero. Seus olhos se encheram de lágrimas, e um soluço baixo escapou de sua garganta. Ela olhou para o marido, e o silêncio entre eles se tornou ensurdecedor. Nenhum deles conseguia entender. Onde eles haviam falhado? Que vida era aquela que Pedro não suportava mais viver? Que dor invisível o filho deles estava sentindo? O pânico começou a se instalar, corroendo qualquer resquício de calma que eles pudessem ter. O som estridente do telefone quebrou o silêncio. Um grito de alerta no meio daquele caos. Era um número desconhecido. Ricardo atendeu, a voz embargada pelo medo. Do outro lado da linha, uma voz formal se identificou como sendo da polícia. "Senhor Ricardo da Silva, é sobre o seu filho, Pedro. Ele foi encontrado inconsciente em um parque aqui perto. Houve uma tentativa..." O mundo de Ricardo desabou. A voz continuou, mas ele não ouvia mais nada. As palavras se esvaziaram de sentido, restando apenas um zumbido agudo em seus ouvidos. Ele largou o telefone,
o rosto em branco, e olhou para Ana, que o encarava, esperando uma explicação. A palavra tentativa pairava no ar como uma maldição, e a alegria do Dia dos Pais se esvaiu, substituída por um desespero profundo. Ricardo e Ana correram para o hospital. O caminho, que normalmente levava 15 minutos, parecia interminável. Ricardo dirigia em alta velocidade, mas cada semáforo parecia ter sido colocado ali de propósito para atrasá-lo. As buzinas dos outros carros soavam como gritos de acusação, e o mundo lá fora parecia borrado, sem cor, sem vida. Ana segurava a mão dele, as unhas cravadas na pele, as lágrimas escorrendo sem controle. Ela tentava se manter forte, mas a cada quilômetro percorrido, a dor se intensificava, se tornando quase insuportável. Ele vai ficar bem, Ricardo, ela sussurrava, tentando convencer a si mesma e a ele. Mas a verdade era que nenhum deles tinha certeza de nada. O medo, frio e cortante, os consumia por inteiro. Chegando ao hospital, foram recebidos por uma enfermeira com um semblante grave, que os direcionou para a sala de espera da emergência. O lugar era um purgatório de ansiedade, com pessoas chorando, outras em silêncio, todas esperando por notícias. Cada porta que se abria e se fechava, cada passo no corredor, era um novo golpe no coração de Ricardo. Ele não conseguia ficar parado, caminhava de um lado para o outro, as mãos crispadas, a mente um turbilhão de pensamentos. Ele se questionava sobre cada conversa que teve com Pedro, cada risada compartilhada, cada momento em que, talvez, ele tivesse deixado de perceber um sinal de alerta. A culpa o invadiu, pesada e asfixiante, corroendo-o por dentro. Por que ele não viu? Por que ele não percebeu a dor do filho? Depois do que pareceu uma eternidade, um médico se aproximou deles. O semblante era cansado, mas seus olhos transmitiam uma ponta de esperança. Ele explicou que Pedro havia sido encontrado a tempo, graças a um ciclista que o viu e ligou para a polícia. O garoto estava sedado e em observação, mas o quadro era estável. A notícia foi um alívio, um fio de esperança em meio à escuridão. Ricardo desabou na cadeira e Ana o abraçou, as lágrimas de desespero agora misturadas com lágrimas de gratidão. Mas o susto ainda estava ali, e o medo de que o pior pudesse acontecer continuava a assombrá-los. Eles foram levados para o quarto onde Pedro estava, e a cena que se depararam era devastadora. Pedro, pálido, com tubos e fios conectados ao seu corpo, parecia um estranho. Ricardo segurou a mão fria do filho e a sensação de impotência o invadiu. Aquele era o seu menino, o garoto que ele havia visto crescer, rir, brincar, mas que, na verdade, ele nunca havia visto de verdade. Naquele leito de hospital, com o silêncio da dor e da incompreensão pairando no ar, Ricardo percebeu a dimensão do seu fracasso. Ele havia se concentrado em ser um bom provedor, em dar o melhor para o filho, em ensiná-lo sobre a vida, mas havia se esquecido de uma coisa fundamental: ouvir. Ele se lembrou das piadas insensíveis que havia feito sobre pessoas gays, em conversas com amigos, dos comentários que ele julgava como normais ou inocentes e que agora ecoavam em sua mente como um eco de violência. A dor física que Pedro sentia no corpo era insignificante perto da dor que ele, Ricardo, sentia na alma. A dor de um pai que descobre que, por anos, esteve cego. Ricardo permaneceu ali, ao lado da cama do filho, por horas que se arrastaram em uma lentidão assustadora. Ele observava cada linha do rosto de Pedro, cada respiração suave que subia e descia no peito do garoto, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe, cada traço que por tanto tempo ele pensou conhecer. A imagem de Pedro como um menino, com os joelhos ralados e o sorriso banguela, se sobrepunha à do garoto pálido e frágil que estava deitado na sua frente. Um nó se formou em sua garganta, um peso insuportável no seu peito. Ele sentiu o fracasso, a dor aguda de um pai que se deu conta, tarde demais, de que havia negligenciado a alma de seu filho. As lágrimas silenciosas continuaram a escorrer, quentes e salgadas, um rio de arrependimento. Ana, sentada na poltrona ao lado da cama, parecia tão perdida quanto ele. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas ela se mantinha em silêncio, apenas observando a cena. Em certo momento, ela segurou a mão de Ricardo com força,
um gesto que não precisava de palavras para transmitir o sentimento de impotência e a dor compartilhada. Eles se olharam e Ricardo viu em seu olhar o mesmo questionamento que o assombrava. Onde foi que erramos? A resposta não vinha. Eles haviam feito tudo o que imaginavam ser o certo, trabalharam duro, construíram um lar seguro. Mas a segurança daquelas paredes não foi suficiente para proteger o coração de Pedro do seu próprio sofrimento. A casa era um porto seguro, mas o mundo lá fora e as expectativas internas eram um oceano turbulento. A enfermeira entrou e informou que a psicóloga do hospital, a doutora Helena, estava a caminho para conversar com eles. Momentos depois, uma mulher de meia-idade, com uma voz calma e uma expressão serena, se aproximou. Ela sentou-se em uma cadeira perto da cama de Pedro, criando um espaço de diálogo. Ricardo, Ana, eu sou a doutora Helena. Sei que este é um momento de grande angústia, mas preciso conversar com vocês sobre o que aconteceu. A voz dela era suave, mas o pedido tinha um tom de urgência. Ela explicou que a carta de Pedro era um grito de socorro e que, para ajudá-lo de verdade, eles precisavam entender a origem daquela dor. O casal concordou, sentindo que finalmente poderiam encontrar as respostas que tanto buscavam. A conversa começou com a doutora Helena, pedindo para que eles contassem sobre os últimos meses de Pedro. Ricardo e Ana se revezaram, tentando se lembrar de cada detalhe, cada mudança no comportamento do filho. Ele andava muito quieto no canto dele, Ana disse. Ricardo complementou. Nós pensamos que era coisa de adolescente, sabe? A gente acha que é normal, que eles se fecham um pouco. Nunca imaginamos que era algo tão sério. A psicóloga assentiu, compreensiva, e explicou que essa é uma reação comum de muitos pais. Eles se concentram nas mudanças externas, na falta de comunicação, mas raramente conseguem enxergar a batalha interna que o jovem está travando. O silêncio, muitas vezes, é a única forma de expressar uma dor que não encontra palavras. Doutora Helena, então, tocou na parte mais difícil e delicada da conversa. Ela se referiu à carta de Pedro, a menção de viver uma vida que não é minha. Ricardo, Ana, seu filho estava vivendo uma crise de identidade. Ele sentia que precisava esconder quem ele realmente era para ser aceito. E o peso disso, a pressão de viver uma mentira, é um fardo insuportável para qualquer pessoa, especialmente para um jovem. As palavras da psicóloga atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele se lembrou de uma vez, quando Pedro, ainda criança, não quis jogar futebol com os amigos do pai, preferindo ficar dentro de casa lendo um livro. Na época, Ricardo o incentivou a ser mais homem, sem perceber que estava plantando a semente da repressão. A mente de Ricardo, como um filme em câmera lenta, começou a reproduzir cenas do passado que ele havia ignorado ou justificado. Ele se lembrou de um domingo, há alguns meses, quando ele e os amigos assistiam a um jogo de futebol. Um dos jogadores, famoso por ser gay, apareceu na televisão. Um amigo de Ricardo fez uma piada homofóbica e ele, sem pensar, riu, concordando com o comentário. Naquele momento, Pedro estava passando pela sala e parou por um instante. Ele olhou para o pai e seus olhos por um segundo pareceram ter se apagado, cheios de uma tristeza profunda. Ele não disse nada, apenas subiu as escadas e se trancou no quarto. Na época, Ricardo pensou que o filho estivesse apenas de mau humor. Agora ele entende que era dor. Ana também começou a se lembrar de pequenos sinais. A hesitação de Pedro em apresentar seus amigos, o modo como ele evitava falar sobre a vida na escola, as noites em que ela o encontrou chorando em silêncio no quarto, dizendo apenas que estava com dor de cabeça. A psicóloga explicou que a tentativa de suicídio de Pedro não foi um ato de egoísmo, mas um ato de desespero. O garoto não queria morrer, ele só queria que a dor parasse. Muitas vezes a pessoa se sente tão sozinha e sufocada que não consegue enxergar nenhuma outra saída. Eles chegam a um ponto em que a esperança se esgota e a dor se torna a única realidade visível. A doutora Helena continuou com uma paciência e uma empatia inabaláveis. Ela falou sobre a importância de desconstruir o preconceito, de entender que a homofobia não se manifesta apenas em atos violentos ou palavras explícitas. A ausência de aceitação, o silêncio sobre a diversidade, o medo que a família demonstra mesmo que de forma inconsciente,
Tudo isso cria um ambiente hostil para um jovem que está descobrindo sua sexualidade. Pedro sentiu que o amor de vocês era condicional, que ele só seria amado se continuasse a ser o que ele pensava que vocês queriam que ele fosse. Ele não conseguia mais respirar com a máscara. A tentativa foi a única forma que ele encontrou de gritar por socorro. As palavras da psicóloga caíram como pedras sobre o coração de Ricardo. Ele havia se orgulhado de ser um pai justo e amoroso, mas agora percebia que seu amor tinha sido incompleto. Ele amava o filho que ele projetou em sua mente, não o filho que estava lutando na sua frente. A imagem de Pedro, frágil e indefeso, se misturava com as lembranças do seu próprio preconceito, de sua própria ignorância. A culpa o consumia por inteiro. Ele sentiu uma onda de náusea. Aquele Dia dos Pais, que deveria ser de celebração, se tornara o dia em que ele foi forçado a encarar a verdade mais dolorosa de sua vida. Ele não conhecia seu próprio filho, e era sua responsabilidade, de alguma forma, reverter aquele cenário. Doutora Helena encerrou a conversa com um chamado à ação, um plano para o futuro. Ela explicou que a recuperação de Pedro seria longa e não se resumiria apenas a cuidados médicos. Vocês precisam se educar, Ricardo. Entender a jornada do seu filho, conversar com ele de forma aberta e honesta. E, acima de tudo, criar um ambiente de aceitação incondicional. A vida dele depende disso. Ele precisa saber, sem sombra de dúvida, que vocês o amam pelo que ele é e que não há nada que ele possa fazer ou ser que mude o amor de vocês. Ricardo, com a voz embargada, olhou para Ana e o olhar dela era o mesmo que o seu, determinado. Eles sabiam que a partir daquele momento, a batalha de Pedro seria a batalha deles também. Nos dias que se seguiram, a sala de espera se tornou uma espécie de segundo lar para Ricardo e Ana. A dor e a angústia davam lugar a uma vigília silenciosa e constante. A cada passo no corredor, a cada ruído na porta do quarto, seus corações disparavam, esperando por um sinal, uma notícia. A enfermeira solidária os mantinha informados sobre o progresso de Pedro. Aos poucos, a sedação começou a ser diminuída. O corpo do filho, que antes parecia inerte, começou a mostrar pequenos sinais de vida. Um movimento tímido nos dedos, um leve tremor nas pálpebras. Ricardo sentia um misto de esperança e pavor. Ele sabia que o momento da conversa, do acerto de contas com a verdade, se aproximava. Foi numa tarde silenciosa, com o sol do fim do dia invadindo o quarto, que aconteceu o primeiro sinal de um novo começo. Pedro abriu os olhos. O olhar, inicialmente confuso e perdido, foi aos poucos se firmando, reconhecendo o ambiente. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, que estava sentado ao seu lado, segurando sua mão com delicadeza. Aquele instante durou uma eternidade. Era um olhar que carregava todo o peso do que havia acontecido, toda a dor, o medo e o silêncio que havia se instalado entre eles. Nenhuma palavra foi dita, mas o ambiente se encheu de uma tensão sufocante, a história de uma vida inteira de desencontros pairando no ar. A voz de Pedro, fraca e hesitante, quebrou o silêncio. Pai, o que aconteceu? Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele sabia que tinha que ser honesto, mas precisava ter cuidado com as palavras. A doutora Helena havia lhe ensinado que naquele momento, mais do que respostas, Pedro precisava de segurança. Ricardo respirou fundo e olhou nos olhos do filho. Você está no hospital, meu filho. Nós estamos aqui do seu lado o tempo todo. Ele não mencionou a tentativa de suicídio, nem a carta, apenas a sua presença, a sua promessa implícita de que ele e Ana não iriam a lugar nenhum. Era uma forma de dizer, sem palavras, que Pedro não estava sozinho. Pedro tentou se mover, mas sentiu o corpo pesado, exausto. O seu olhar se desviou do pai e se fixou no teto branco do quarto. Ele não queria estar ali, e o seu rosto demonstrava uma vergonha profunda. Ele tentou puxar a mão que Ricardo ainda segurava. Eu não devia ter feito isso. Eu não queria que vocês me vissem assim. A voz dele era quase um sussurro, e cada palavra era uma confissão de culpa, um pedido de desculpas por sua própria existência. Aquele medo de ser visto, de ser exposto em sua vulnerabilidade, era a mesma dor que o havia levado ao limite. Ricardo sentiu o coração se partir.
Ricardo segurou a mão do filho com mais firmeza, mas com delicadeza, como se estivesse segurando um pássaro ferido. Não, meu filho, você precisava de nós, precisava de ajuda, e é por isso que nós estamos aqui, por você, para sempre. As palavras saíram do coração, honestas e puras. Elas não eram apenas uma promessa, eram uma declaração de amor, de uma nova forma de amor, incondicional e livre de julgamentos. O que a doutora Helena havia falado fez todo o sentido naquele momento. Aquele era o primeiro passo para reconstruir a ponte que havia sido derrubada. Era o começo da cura. Depois de um longo silêncio, Pedro olhou para o pai, a incerteza ainda presente em seus olhos. A sua voz, ainda mais fraca, quebrou a calma do quarto novamente. Você leu a carta, pai? A pergunta de Pedro era um pedido de perdão, mas também um teste, uma forma de ver se seu pai ainda o amaria depois de ter lido a verdade. Ricardo soube que aquele era o momento crucial. Não adiantava mais esconder, não adiantava mentir. A sinceridade era o único caminho para a cura. Ele respirou fundo, sabendo que a sua resposta definiria o futuro daquela relação. Ricardo respondeu com a voz embargada pela emoção, mas com uma firmeza que surpreendeu a ele mesmo. Eu li, filho, e me senti a pior pessoa do mundo. Eu me senti péssimo por não ter visto a sua dor antes, por não ter te dado o espaço para ser quem você é. Eu falhei com você, Pedro. A confissão de Ricardo não foi uma desculpa, mas uma entrega, uma humildade que Pedro nunca havia visto no pai. Mas eu te prometo, do fundo do meu coração, que isso vai mudar. Nós vamos consertar isso juntos. Eu vou aprender a te ouvir, a te entender, a te amar do jeito que você é. As palavras eram um bálsamo para a alma ferida de Pedro. As lágrimas que Pedro segurava há tanto tempo finalmente vieram. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Ele chorou, com um choro que vinha da alma, que limpava a dor de anos de repressão, de medo e de solidão. Ele se agarrou à mão de Ricardo, como se ela fosse a única âncora em um mar de incertezas. Eu só queria que a dor parasse, pai. Ele sussurrou entre os soluços. Eu não queria sentir vergonha de quem eu sou. Eu não queria ser assim. As palavras de Pedro, carregadas de uma angústia profunda, revelavam a essência da sua luta, a batalha contra a sua própria natureza. O coração de Ricardo se partiu. Ele se inclinou ignorando os tubos e os fios e abraçou o filho com toda a força que ele tinha, com todo o amor que ele sentia. Não, meu filho, não tem nada de errado com você. Você é perfeito do jeito que você é. O errado fui eu. O meu amor por você não tem condições e nunca vai ter. Nós vamos passar por isso juntos. A voz de Ricardo estava embargada, mas a promessa era firme. Eu te amo, Pedro. Eu te amo mais do que tudo. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras de forma tão completa, tão incondicional. O abraço, no meio dos fios e da dor, foi o ponto de virada. A partir daquele momento, a jornada de cura de Pedro se tornou a jornada de Ricardo e Ana também. O Dia dos Pais, que havia sido marcado pela tragédia, se transformou no dia em que Ricardo finalmente conheceu seu filho. A cura não seria rápida nem fácil, mas naquele instante, no quarto de hospital, com o filho em seus braços, Ricardo soube que a luta deles estava apenas começando, mas que eles tinham um ao outro e que o amor, incondicional e verdadeiro, seria o guia para um novo futuro. A saída de Pedro do hospital não foi celebrada com festa. O retorno para casa foi quieto, quase solene, como se todos soubessem que uma nova fase, cheia de desafios, estava começando. Ricardo e Ana haviam se esforçado para transformar o quarto do filho em um verdadeiro santuário de paz e acolhimento. As paredes, antes cheias de pôsteres de bandas, agora tinham cores mais suaves. Um cantinho de leitura, com uma poltrona confortável e livros novos, havia sido criado. Não eram apenas mudanças físicas, era um esforço para mostrar a Pedro que a casa dele era, de fato, um lugar seguro, onde ele poderia ser quem era, sem máscaras. A atmosfera familiar era de uma esperança cautelosa, mas Ricardo sabia que a jornada estava apenas começando. As sessões de terapia com a doutora Helena se tornaram parte da rotina. Pedro ia sozinho, e depois o casal tinha um encontro para aprender sobre os progressos e as dificuldades do filho. As conversas não eram fáceis,
Tocavam em feridas antigas, em medos e em dores que por tanto tempo ficaram escondidas. Ricardo e Ana, pela primeira vez na vida, estavam aprendendo a ser pais de verdade, a entender que a paternidade não se resume a dar teto e comida, mas a oferecer um porto seguro para a alma do filho. Eles se sentiam exaustos, mas também renovados, com um propósito que ia além de suas próprias vidas. Ricardo, em particular, embarcou em uma jornada pessoal de aprendizado. Ele passou a buscar ativamente informações sobre a comunidade LGBTQIA+, lendo artigos, assistindo a documentários e, timidamente, participando de fóruns online para pais de jovens gays. Ele aprendeu sobre termos que nunca tinha ouvido, sobre histórias de luta e de superação. Aquela nova realidade, que antes o assustava, agora era um universo de conhecimento que o tornava um pai mais forte e um homem mais consciente. Ele se sentia como um aluno em sala de aula, aprendendo uma nova língua, uma nova forma de amar e de se relacionar com o mundo. Em uma tarde, enquanto tomava um café com o pai na varanda, Pedro quebrou o silêncio que os envolvia. "Pai, eu quero voltar a estudar." A voz dele era ainda um pouco baixa, mas havia uma determinação que Ricardo não ouvia há muito tempo. No entanto, o medo ainda estava ali. Eu tenho medo do que vão falar. Tenho medo de ter que encarar tudo de novo, de ter que fingir de novo." A sinceridade de Pedro partiu o coração de Ricardo, mas ele sentiu um orgulho imenso pela coragem do filho. Ele segurou a mão de Pedro e prometeu: "Não precisa fingir mais, filho. Eu estarei lá. Nós estaremos lá. Você não está mais sozinho nessa luta." A promessa foi um bálsamo para a alma de Pedro. A reviravolta na história, porém, estava apenas começando. Algumas semanas depois, em uma sessão com a doutora Helena, Pedro começou a falar sobre o que havia acontecido nos dias que antecederam a tentativa. Ele confessou que não se sentia apenas sufocado por uma vida de mentiras, mas também triste por não poder compartilhar a felicidade de um sentimento que estava começando a florescer dentro dele. Ele olhou para o pai e para a mãe, buscando aprovação, e disse que havia alguém que o fazia feliz. Ricardo e Ana se entreolharam, um pouco surpresos. Ricardo, com uma voz suave, perguntou: "Quem, filho?" Pedro hesitou por um momento, mas a vulnerabilidade de seus pais o encorajou a continuar. Um amigo da escola. O nome dele é Lucas." Pedro contou como Lucas havia sido o único a perceber que algo estava errado, a única pessoa com quem ele conseguia ser ele mesmo. Lucas era gentil, inteligente e sempre o fazia rir. E com o tempo, os sentimentos de Pedro por ele haviam se tornado algo mais profundo. Eu estou apaixonado por ele, pai." Ele confessou, com os olhos marejados, mas com um sorriso tímido no rosto. Era a primeira vez que ele falava sobre o assunto em voz alta. Ricardo sentiu uma onda de emoção que não conseguiu identificar. Não era raiva, não era decepção, era algo novo. Era uma felicidade genuína por ver o filho sentir-se amado e feliz. Ele se lembrou da sua própria primeira paixão, da sensação de borboletas no estômago. Ele sorriu para o filho e, ignorando qualquer preconceito que pudesse ter sobrado, perguntou a Pedro: "E ele te faz feliz, filho?" A pergunta, simples mas profunda, era a prova de que ele havia mudado. Ele não se importava mais com o gênero de Lucas, mas com a felicidade do seu filho. Se você está acompanhando esta história e se sentiu tocado por ela, reserve um momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é fundamental para que possamos levar esta mensagem de amor, aceitação e superação a mais pessoas. Queremos saber também o que você faria em uma situação como essa. Deixe o seu comentário, compartilhe suas experiências e suas opiniões. De onde você está assistindo este vídeo? Sua história pode inspirar outras pessoas a construírem um mundo mais empático e acolhedor. E lembre-se, a vida é preciosa. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda. Ricardo, com o coração transbordando de alegria, convidou Pedro a trazer Lucas para jantar em casa. "Eu quero conhecer esse garoto que fez meu filho sorrir de novo", ele disse. O convite surpreendeu e emocionou Pedro, que não conseguia acreditar na aceitação de seus pais. O sorriso que brotou no rosto de Pedro, um sorriso que ia de orelha a orelha, foi a maior recompensa que Ricardo poderia ter.
Era um sinal claro de que a cura estava acontecendo, de que a ferida estava finalmente se fechando e que o filho estava, de fato, se permitindo ser feliz. O jantar aconteceu no sábado seguinte. A atmosfera na casa estava cheia de uma tensão nervosa, mas também de uma alegria contida. Lucas era um garoto tímido e educado. A princípio, o silêncio dominou a mesa, mas aos poucos, Ricardo, Ana e Lucas começaram a conversar. Ricardo perguntou sobre a escola, sobre os planos de Lucas para o futuro, sobre seus gostos. A conversa se tornou fluida e agradável, e Ricardo e Ana fizeram questão de mostrar ao jovem que ele era bem-vindo em sua casa. Aquele jantar, que poderia ter sido um desastre, se tornou um marco na história daquela família, um símbolo de aceitação e de amor incondicional. Aquele ano passou de uma forma que a família de Ricardo jamais imaginou. A sombra da tragédia foi lentamente substituída pela luz da esperança e da aceitação. Pedro, com o apoio da família e da terapia, começou a florescer. As sessões com a doutora Helena trouxeram à tona medos e inseguranças, mas também fortaleceram sua autoestima e sua confiança. Ele retornou à escola, de cabeça erguida, e descobriu que a maioria de seus colegas, incluindo Lucas, o aceitou e o apoiou. A risada que Ricardo tanto sentiu falta agora ecoava pela casa, mais forte e mais sincera do que nunca. Era novamente o Dia dos Pais, mas desta vez a atmosfera na casa era completamente diferente. A ansiedade e o medo deram lugar a uma alegria genuína. Ricardo acordou com o cheiro de panquecas e café fresco e ouviu a voz de Pedro e Lucas na cozinha, misturadas com as risadas de Ana. Ao descer as escadas, ele viu a mesa posta com um capricho especial e no centro, um pequeno bilhete: para o melhor pai do mundo. O coração de Ricardo se aqueceu e ele sentiu um nó na garganta, mas desta vez, um nó de pura felicidade. O Dia dos Pais, que antes foi sinônimo de dor, se tornou um símbolo de renovação. Pedro se aproximou do pai, com Lucas ao seu lado, e lhe entregou um presente cuidadosamente embrulhado. Era um livro, um calhamaço grosso, com uma capa simples. Ricardo o desembrulhou e viu o título: A História do Movimento LGBTQIA+ no Brasil. As lágrimas vieram aos seus olhos, mas foi a dedicatória, escrita à mão na primeira página, que o fez desabar. A caligrafia hesitante de Pedro, que antes transmitia medo, agora demonstrava um amor imenso. As palavras do filho, simples, mas carregadas de significado, o atingiram em cheio. Na dedicatória, Pedro escreveu: Para o meu pai Ricardo, por me ensinar sem saber o que é o amor, por ter a coragem de aprender a amar de novo, por me aceitar do jeito que eu sou e não por quem você achava que eu deveria ser, por ter se tornado o meu maior aliado. Obrigado por me dar uma nova vida. Eu te amo. A cada palavra, Ricardo sentiu a confirmação de que sua jornada valeu a pena. Ele se lembrou da dor, da culpa, do medo, mas tudo isso agora era superado pelo amor puro e incondicional que ele sentia pelo filho. O livro não era apenas um presente, era um símbolo de perdão, de cura e de recomeço. Ricardo olhou para Pedro e Lucas, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo. Ele abraçou o filho com força, com um amor que transbordava, e sussurrou: Eu te amo, meu filho. Eu amo você mais do que tudo. Em seguida, ele olhou para Lucas, o garoto que havia dado a Pedro a coragem de lutar por sua felicidade, e o abraçou também com o mesmo carinho e afeto. Aquele abraço não era apenas um gesto, era uma aceitação, um sinal de que Lucas agora também era parte daquela família, um filho querido. A família passou o dia juntos, comemorando, rindo, comendo e conversando. Ricardo, em um momento de silêncio, olhou para o filho que conversava animadamente com Lucas, o rosto iluminado de felicidade. Ele se lembrou do ano anterior, da dor, do hospital e do medo de perder o filho. Mas agora, ali, vendo o brilho nos olhos de Pedro, ele soube que o pesadelo havia ficado para trás. Aquele Dia dos Pais não era apenas uma celebração da paternidade, mas uma celebração da vitória do amor sobre o preconceito, da aceitação sobre o julgamento, da vida sobre a morte. Ricardo finalmente entendeu que ser pai não era ter o controle, mas sim ter a coragem de deixar o filho ser livre. Era abrir o coração para uma nova forma de amar,
sem condições, sem pré-requisitos. Ele se sentiu grato, não por ter superado a dor, mas por ter tido a oportunidade de aprender com ela, de se tornar uma pessoa e um pai melhor. O Dia dos Pais daquele ano se tornou para Ricardo o dia em que ele realmente se sentiu completo, o dia em que ele finalmente se tornou o pai que seu filho precisava que ele fosse. À noite, antes de Pedro ir dormir, ele entrou no quarto do pai. O silêncio entre eles, que antes era desconfortável, agora era de uma cumplicidade serena. Pedro se aproximou e o abraçou com força. Pai, obrigado por tudo. O sussurro de Pedro carregava a gratidão de uma vida inteira de dor que finalmente encontrou o seu fim. As lágrimas nos olhos de Ricardo vieram de alegria. Ele beijou a testa do filho e olhou em seus olhos, transmitindo todo o amor que ele sentia. A voz de Ricardo era firme e cheia de emoção quando ele respondeu: Eu que te agradeço, meu filho. Eu que agradeço por ter me dado a chance de te amar de verdade. Ele segurou o rosto de Pedro entre as mãos e, com um sorriso que transbordava amor, concluiu: Nunca, jamais duvide do meu amor por você. Eu te amo, Pedro, e sempre vou te amar, do jeito que você é. Naquele momento, todas as feridas se fecharam e a família se sentiu pela primeira vez inteira.